Então, veja só. Aqui você colocou no primeiro, né, uma relação, a relação entre o filme, né, Preciosa, tá, uma história de esperança, falou sobre fatores psicológicos, falou sobre as consequências, mas esqueceu o danado do encaminhamento argumentativo. Você está pecando, né, em não usar conectivos, você não está usando conectivos. Então, você deve usar os conectivos. Quais são os conectivos? Vamos lá. Por exemplo, você pode utilizar para, vamos dizer assim, ligar um período a outro, no primeiro parágrafo, por exemplo, você pode usar diante disso. Mas sempre colocar Para ligar um período a outro, sim. Não somente esses conectivos, mas pode usar outros, mas que seja de ligação. Ah, eu sei. Tem que colocar conectivos. Porque quando você olha lá na competência na competência 4, né? Você olha na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Mecanismo linguístico está incluso os conectivos. Quais são esses conectivos? Aí, como nós falamos, né? Vou até colocar aqui. Quais são esses conectivos? Pode ser conectivo de ligação, que o nome disso é conjunções, né? Ou seja, mas também pode ser chamado de conectivo, tá? Diante disso, para indicar sequência, diante disso. Pode utilizar desse modo. Pode utilizar frente a isso. Depois, dessa forma. Né? Sempre com o intuito de, olha aí, depois, outros, vamos lá. Análogo a isso, né? Análogo, você vai perceber que na redação que eu reconstruí, eu coloquei essa palavra, análogo. Análogo, né? Em seguida, você pode, nesse sentido, dessa forma, frente a isso, diante disso, que mais? Nessa perspectiva, nessa perspectiva, né? Então, esses são conectivos de ligação, tá? Conectivos que indicam ligação. Tá bom? Depois, nós podemos utilizar conectivos que indicam oposição, né? Conectivos que indicam oposição. Quais são esses conectivos? Quais são? Oposição. Tá acompanhando aí, não? Estou? Pois é. Oposição. Aí você vai utilizar. Porém. No entanto. No entanto. Agora, esse conectivo de oposição só pode vir, evidentemente, quando a ideia for contrária. No entanto. Entretanto. Entretanto. Todavia. Todavia. Por exemplo, você está fazendo uma redação sobre desarmamento, e vamos fazer uma redação sobre isso, né? A questão do armamento.
armamento, estatuto do desarmamento, isso aí. E aí? E aí você vai, não é somente comprovar o pensamento do desarmamento, né? Mas você também vai ter que apresentar o outro lado da moeda. Por que que as pessoas insistem em se armar? Né? Por que que as pessoas e líderes insistem em armar a população? Tá? Questão de segurança e tal. É uma pseudo-justificativa, né? Que uma pessoa armada vai ter a sensação, vai ter a segurança. Isso é uma pseudo-justificativa, né? Tá. Mas você tem que apresentar. No entanto, o setor, a bancada, ou até mesmo enfim, os militantes pró-armamento defendem que a população deve estar armada devido ao sentimento de impunidade que existe, entende? Na sociedade e tal. Você vai apresentar um argumento que, evidentemente, você está defendendo o desarmamento, mas é importante apresentar também o outro lado da moeda. Sim. Assim como também o aborto, você vai fazer uma redação sobre aborto, todavia, grupos religiosos, entende? Grupos religiosos defendem que o aborto não pode ser legalizado, enfim. Mas depende do ponto de vista, né? Isso, é um outro ponto de vista, mas que você não está sendo contraditório. Isso. Agora, o que você não vai fazer é colocar essas palavras, esses termos aqui, na conclusão. Conclusão, você nunca vai colocar esses termos na conclusão. Por quê? Ora, a conclusão você não pode contradizer. Você não pode apresentar outro ponto de vista. Não, conclusão você já está... Não tem tempo para isso, entendeu? Então, conclusão, você vai utilizar quais conectivos? Basicamente, são 2 conectivos na conclusão, né? São 2 conectivos. Vamos lá. Você pode utilizar com isso, né? Portanto, o contudo não é aqui. O contudo é no conectivo de oposição. Contudo. As pessoas confundem por ter esse termo, né? Contudo, então é final. Contudo, não. E o outro é assim. Dá para caber aqui. Assim sendo, assim, sendo assim, tá? São esses conectivos de oposição. É importante você colocar os conectivos, porque a competência 4. Competência 4, e períodos longos também, olha só. Né? Muito, você demorou muito alguns períodos. Mas vamos voltar lá para a sua redação. Aqui, né? Então, você não coloca o encaminhamento argumentativo. Qual é esse encaminhamento argumentativo? Você não fala, né? Ou seja, diante disso, como eu coloquei aqui, né? Tentei aproveitar aqui a sua redação. Então, eu coloquei aqui alguns conectivos. Vamos só repetir aqui, diante disso, né? Estamos aqui, diante disso, análogo à ficção, coloquei, né? Análogo à ficção. Depois nós vimos... Tá, só foram esses, né? Então vamos lá, primeiro parágrafo, ficou como? Tá dando para ver direitinho ou não? Tá sim. Então ficou assim, ó. O filme Preciosa, uma história... Veja onde é que você errou. Então você coloca aqui o filme... Claro, o primeiro, Preciosa, com letra minúscula, tá? Eu ouvi o áudio. Com letra minúscula, então é importante com letra maiúscula. Então eu peço que você depois veja, ou até mesmo agora, se tiver com a tua redação aí, você pode ir comparando. Então, Preciosa... O filme Preciosa, uma história de esperança, apresenta o drama vivido por Clarice Preciosa Jones, de 16 anos, que é vítima de abusos sexuais de seu próprio pai, violência física e psicológica de sua mãe, além de preconceito racial e duras críticas por estar acima do peso, o que impacta no
o que impacta o desenvolvimento escolar e o convívio social. Deveria ser no. Oi? Eu fiquei com medo de ficar muito longo esse resumo do filme. Tá. Não, mas não tem problema, um período, né? Não tem problema, não. Tem que ter de 5 a 7 linhas o parágrafo. Tem 30 linhas para isso. E a tua letra ajuda muito, que é pequeno, mas é legível, tá? Ainda sobrou linha, você percebeu ainda que sobrou linha, né? Porque aqui eu cortei, mas sobrou. Verdade. Olha só, aí você vai e coloca, ó, análogo à ficção, observa-se esse cenário se refletir na realidade brasileira como a gordofobia. Gordofobia é com letra minúscula aqui, mas eu coloquei, não sei porque eu coloquei com letra maiúscula. Mas enfim. Vamos lá. Gordofobia. Por que eu coloquei gordofobia? Porque a redação está mais no estilo gordofobia do que propriamente uma redação sobre obesidade, entendeu? Uhum. Então, muito cuidado para não fugir do tema. Porque você coloca no segundo parágrafo, já se coloca no segundo parágrafo, vamos dizer assim, falando sobre a beleza, né? Muito bom aquele livro, a citação do livro, né? Mas no segundo parágrafo é importante ter já, de certo modo, até invertir, né? Tomei a liberdade de inverter. Ou seja, coloquei o terceiro no segundo e o segundo no terceiro, né? Porque a gordofobia não pode ser a chave aqui da discussão. É das consequências e tal. Mas não pode ser a chave central da redação. O tema é sobre obesidade, né? Obesidade, tá? Entendi. Então, vamos lá. Ficção no desenvolvimento, tá bom. Então, continuando. E aí eu continuei falando sobre, você pode perceber aqui, ó, né? Falando sobre, diante disso, é necessário analisar os fatores. É isso que está faltando na sua redação. Os fatores e esse encaminhamento argumentativo. Fatores. Está faltando aí. Quais os fatores? Quais os fatores que impactam ou até mesmo implicam, né, para que a obesidade surja? Quais são? Ora, vamos lá, o slide tem lá dizendo vida moderna, né? A questão da vida moderna, ou seja, uma vida frenética, a correria do dia a dia, né? Faz com que as pessoas não se exercitem mais e optem por alimentos processados, alimentos industrializados, certo? Certo. Então, a vida moderna gera o quê? A questão do sedentarismo. Do sedentarismo. E, consequentemente, vai gerar o quê? E aí você falou doenças, né? Doenças da obesidade que vem junto. Isso. Perfeitamente. Tá certo? Então, continuando. Aí você vamos lá para o segundo parágrafo. Tá? Vamos lá para o segundo parágrafo. Tá dando para ver aí o segundo? Tá sim. Então, o segundo parágrafo ficou assim. Aí você fala, né, sobre o padrão estético, o mito da beleza e tal, né? Uma coisa, você está colocando muito infelizmente é com Z, tá? Infelizmente. Não tem problema errar aqui não, só tem nós dois, ninguém está ouvindo isso, nem a aula não vai ficar no YouTube, tá? Eu coloco no YouTube, mas eu coloco listado. Ninguém vai ver, a não ser que você entregue o link. E a minha intenção aqui não é essa. Você pode errar, aqui é o momento para errar, não pode ter vergonha, tá? De errar. Que pode perguntar, pode me interromper, aqui é o momento. Tá bom? Certo. Advérbio, você está utilizando muito advérbio.
infelizmente, consequentemente, gradativamente, muito advérbio. Evita, infelizmente, de novo aqui, ó. Tá vendo? Então, não coloque tantos advérbios assim, né? Porque advérbio implica uma subjetividade. Implica subjetividade. Você vai ver na correção que eu fiz lá no WhatsApp. Você prefere a correção assim, desse jeito que eu estou fazendo, ou lá no WhatsApp? Olha, eu gostei dos dois modos, tanto faz. Tanto faz, né? Tá. Uhum. Mas você pode falar, não, prefiro assim, professor, ao vivo. Aí, tudo bem, a gente fica só, quando for na aula, a gente faz aqui a correção, não tem problema. Tá bom. Então, vamos lá. Em primeira instância, com o processo, aí eu refiz o teu parágrafo, tá? Eu refiz o teu parágrafo, porque no parágrafo aqui você colocou o mito da beleza, né? Colocou a questão da Noemi Wolf, né? O livro dela, mas não colocou o que é o mito da beleza, eu fiquei em dúvida. É um filme, é um documentário, é um livro, é um artigo de jornal? O que que é? Eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida. E é um livro, né? Um livro da década de 70. Mas ela vai colocar assim, vamos lá. Em primeira instância, com o processo de globalização, olha só, eu já comecei aqui falando do processo de globalização. Então, em primeira instância, ou seja, o fator, eu disse aqui, ó, fatores. Quais os fatores? Eu já vou começar falando sobre os fatores. Então, do primeiro, por quê? É necessário colocar esse último período aqui, ó. Você está esquecendo desse período. Os teus parágrafos estão com 2 períodos só, né? 2 períodos. Um período aqui, o outro período você não coloca, ponto final. Então, o período está muito longo. Ah, tá. Tem outro aqui, mas não coloca o encaminhamento argumentativo. Entendeu? Então, é importante colocar o encaminhamento argumentativo. São 3 passos, né? Ou seja, 3 períodos. Primeiro, a alusão. Você vai colocar a alusão, como nós temos aqui, né? A alusão. Mas, qual é o outro? Aí você vai colocar a sua tese. A sua tese. É assim. Veja aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeiro eu coloquei a alusão. Preciosa. Você colocou, aliás, né? Depois, a tese. Qual a tese? Tá aqui, ó. Tá aqui a tese. Em seguida, o encaminhamento argumentativo. Para deixar aqui o leitor, tá aqui, o último período é o encaminhamento argumentativo. Compreendeu, né? Sim. E sempre com conectivos, utilizar os conectivos, tá? Para dar liga, para ganhar ponto na competência 4. Segundo parágrafo, em primeira instância, olha como é que eu comecei. Em primeira instância, você não começou aqui foi direto ao ponto, né? A pressão estética pela mídia, feita pela mídia, mesmo que indiretamente não, advérbio, indiretamente, felizmente, consequentemente, fica um eco na sua redação, tá? Então, é importante você colocar em primeira instância, né? Em primeira instância, são conectivos de introdução, para não ficar muito chapada a redação, né? Então, em primeira instância, com o processo de globalização, o ritmo de vida se tornou frenético. Consequência disso, as pessoas optam por uma alimentação instantânea, fazendo uso de enlatados, doces e fast food. Dessa forma, essa rotina agrava o quadro de sedentarismo e, por sua vez, o crescente número de pessoas obesas, o que se agravou com o contexto pandêmico. Diante disso, já utilizei diante disso, eu não vou utilizar. Então, utilizo o que aqui? Posso utilizar desse modo. Desse modo, né? Desse modo, conforme pesquisa realizada pelo IBGE, deixa eu só corrigir aqui, para quando você for ler, se não se confundir. Então, é bom que não repita os conectivos, tá?
Então, veja só. Eu vou lá, vamos aqui fazer a correção. Ao invés de diante disso, eu vou colocar aqui desse modo. Desse modo, conforme pesquisa realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de pessoas que estão acima do peso aumenta gradativamente todos os anos, tendo mais propensão de desenvolver diabetes, câncer e hipertensão. Pronto. Está aqui o meu segundo parágrafo. Mas aqui eu destaquei que quais são os fatores que potencializam a obesidade, né? A vida moderna, a questão do sedentarismo, né? E agora eu vou para o terceiro parágrafo. Eu não vou começar a falar sobre gordofobia, porque senão fica muito na cara que é só sobre gordofobia, a redação, não é sobre obesidade, tá? Ah, mas na tese aqui você colocou gordofobia, de fato. Aqui eu poderia colocar aqui, ó. Então, análogo à ficção, observa-se que esse cenário se reflete na realidade brasileira devido a crescente, vamos dizer assim, crescente aumento, devido ao crescente aumento de pessoas obesas, o que pode agravar outro fenômeno, vírgula, a gordofobia. Pronto, tá aqui. A sua letra ajuda muito, a sua letra, devido ser pequena, né? Então, fica melhor. Continuando. Não esquece dos fatores, não esquece do encaminhamento argumentativo. Então, você colocou aqui no segundo parágrafo, que no caso era o terceiro, né? Mas eu resolvi inverter. Colocou muito bem, tá aqui a estatística, né? Tá aqui um dado. Faltou dizer o ano, né? Pode dizer o ano aqui, né? O ano da estatística, né? O ano, algum número, se você tiver, né? Se a estatística tiver, mas não é tão exigente assim, tá? Mas é importante, que estatística sempre é bom colocar o número, tá? Bom, o ano da estatística e a porcentagem, tá bom? O que mais? Vamos lá. Terceiro parágrafo. Olha, aí agora vamos entrar na gordofobia. Em segunda análise, além do consumo de alimentos altamente processados, existem fatores hereditários que impulsionam o aumento de peso. Nesse sentido, fala-se de uma epidemia de obesidade, o que provoca o surgimento de preconceitos causados devido à pressão estética imposta pela sociedade e pela mídia, que cultuam um perfil top model de ser. Conforme a jornalista Noemi Wolf, que afirma em seu livro O Mito da Beleza, o culto à padronização dos corpos é um mecanismo de controle social. Desse modo, desse modo de novo, não tem problema, a gente muda, altera, já coloquei desse modo antes, e aí é importante, nesse sentido, tal conceito impõe um estilo de ser estereotipado sobre as pessoas que pode ocasionar transtornos alimentares como bulimia e psíquicos como ansiedade e ou depressão. Tá? Então, aproveitamos aqui o que você falou. No finalzinho do terceiro parágrafo, você coloca hereditariedade, coloca tudo isso. Mas aqui eu fiz questão de reescrever para que você perceba outra forma, uma forma mais formal de escrita, tá?
Então, em segunda análise, eu não vou dizer em segunda instância, porque fica repetitivo. Então, em segunda análise, além do consumo de alimentos altamente processados, que já falamos lá no segundo parágrafo, já falamos de enlatados e tal, existem fatores hereditários que impulsionam o aumento de peso. Nesse sentido, aí já colocamos aqui. Então, vamos lá. Com isso, né, não tem problema. Nesse sentido, fala-se de uma epidemia de obesidade, o que provoca o surgimento de preconceitos causados devido à pressão estética imposta pela sociedade, pela mídia, que cultuam o perfil top moda de ser. E aí nós falamos aqui, demos o crédito, né, a questão da Noemi Wolf e tal. É Noemi ou Naomi? É Naomi, né? Andressa? Oi? Naomi. Não, Naomi, né? eu não olhei o nome dela. Eu só coloquei Naomi. no filme. Como é que é? Ah, sim, peraí. É Naomi. Eu tava falando Noemi. Andressa? Oi, tô aqui. Aí, né? Tá bom. Olha Tô. só. Agora vamos para o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, você não está respondendo as 4 perguntas. Quem fará, o que fazer e qual a intenção. Tem que responder essas perguntas. Você falou sobre consciência. Consciência populacional. Não é uma proposta de intervenção. Tem que ser prática. Você tem que se imaginar como uma pessoa como educador, ou até mesmo como uma médica. Você vai ser médica, não vai? Então, tem um tema da área da saúde, né? Então, você tem que se portar como uma nutricionista, por exemplo. O que eu faria como médica qual o conselho que eu daria, em caso de uma entrevista, por exemplo? Qual o conselho, né? Qual o conselho que eu daria? Então, fica evidente, portanto, olha aí como é que eu coloco. E você não está inserindo a frase introdutória, né? Você vai direto ao ponto. Com isso, evidencia-se que, por ser um desafio gerado por diferentes motivos, o caminho para combater o obstáculo no Brasil se torna longo. Não está, vamos dizer assim, introduzindo a redação, o parágrafo, no caso. Então, você deve propor o quê? Olha só, como é que... Pode pegar essa forma aqui? Não tem problema, você pode pegar. Fica evidente, portanto, que ciente desses desafios, olha, eu peguei a sua palavra, desafios, o poder público deve propor medidas para atenuar esse problema de saúde pública. Frente a isso, o Ministério da Saúde, quem fará? Quem fará? Já respondi. O Ministério da Saúde, da Educação, em consonância, olha aí, ó, olha a palavrinha, e conectivo também, em colaboração, em consonância, são palavras que dão cadência ao texto. Em consonância com secretarias estaduais e municipais e ONGs, deve propor um plano de ação socioeducativo. Então, o que eu já falei. O que eu já falei. Tá? Como fazer? Como fazer? Eu vou falar agora. Em prol de estimular as famílias a adotarem uma educação alimentar, tendo como agente mediador a escola. Tendo como agente mediador a escola. Então, já respondi as 3 perguntas, certo? Respondi as 3 perguntas. Quem, o que, como e qual a intenção. Quando eu coloco em prol, né, quando eu coloco em prol, é o sinônimo aí de com o objetivo, com a intenção. Em prol também pode ser utilizado como sinônimo dessa pergunta. Intenção, né? Qual a intenção, qual o objetivo, tá? Qual o objetivo, tá bom?
Bem, continuando. Aí eu vou seguindo. Outra proposta. Qual é? Ademais, olha, outro conectivo de sequência. Ademais, o Ministério da Saúde, em colaboração com secretarias de esporte, deve assegurar através da implementação. Quem fará? Coloquei. O que fazer? Agora eu vou falar. Deve assegurar através da implantação de academias populares a prática de atividades físicas acompanhadas por um profissional qualificado, com o objetivo de prevenir doenças. Olha aí, com o objetivo. Então, quem fará? Ministério da Saúde. Academias populares, o que fazer? Ministério da Saúde em parceria com secretarias de esporte. Academias populares, o que fazer? Como fazer? Acompanhadas, né? Atividades físicas acompanhadas com profissional de saúde. Qual o objetivo? Prevenir doenças e uma obesidade futura. Conectivo de conclusão. Sendo assim, será possível mitigar preconceitos e cessar essa epidemia, tendo uma vida, fazendo com que as pessoas, né? Aí eu posso colocar aqui, fazendo com que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Pronto, a redação está feita. Refeita, né? Compreendeu? Sim. Então, assim, você está errando, tendo os deslizes, né? Na questão dessa introdução dos parágrafos, né? Dos conectivos e também na conclusão. Você não está respondendo as 4 perguntas. Tem que responder essas 4 perguntas, tá bom? Então, eu vou deixar de compartilhar essa tela para mostrar outro tema para você. Alguma dúvida, Andressa? Pode perguntar. Não. Nenhuma. Perguntar, não tem problema. Então, essa redação aqui, viu? Então, eu reestruturei seu texto. Não, vamos dizer assim, descredibilizei os seus argumentos. Não, você está aqui, eu te aproveitei os seus argumentos. É claro que na conclusão você precisa melhorar, né? Melhorar, porque não está cumprindo aí as 4 perguntinhas que nós insistimos muito nisso, tá? Então, mas vai, segunda redação. Você vai ver, os áudios vão ficar até mais curtos, mais para frente, tá? Porque não vai ter tantos deslizes. Você não vai cometer tantos deslizes. Com certeza. Bom? Então, vamos deixar aqui de compartilhar a tela com você para eu falar sobre outro tema. Se você quiser sugerir também temas, viu, depois lá no WhatsApp, não tem problema, você pode sugerir. É muito importante também ouvir, né, que você acompanhe as redes sociais. Então, eu não sou muito de ficar na rede social. Queria ter esse tempo, né, dos outros cursinhos, né, de postar e tal, mas eles têm uma equipe, eu sou sozinho. E acaba que não tem tempo. Outra coisa que eu percebi na tua redação, você demora muito para dar ponto. Você não dá ponto seguido, né? Então, cuidado com períodos muito longos, tá? Fechou uma ideia? Ponto seguido ou ponto final, tá? Então... Vou ver isso. Bom, não, mas isso é com o tempo, tá? Agora,
tenta não fazer, não cometer esses 3 aspectos aqui, ou seja, colocar o conectivo, lembrar dos conectivos, lembrar da estrutura, você está esquecendo das palavras introdutórias, das frases introdutórias, em primeira instância, em segunda análise, tá? Lá nos parágrafos, né? Segundo e terceiro parágrafo. E na conclusão também, no início da conclusão, você não está colocando os... Eu vou até enviar para você essa redação. Agora, eu vou enviar pelo WhatsApp. Agora, por favor, visita a sala de aula, tá? Não esquece de visitar a sala de aula e ver os slides. Eu tentei visitar, mas não consegui conectar. Não, mas você não conseguiu? Não. Qual o teu e-mail? Eu te mandei, peraí. É aquele que você me mandou. Pois é, tá lá. Você tá lá como conectada. Você tá com o aplicativo aí, tá no celular? Tá com o celular do lado? Tô. Pois, você baixou o aplicativo ou não? Baixei. Entra aí no celular. Você pode acessar também pelo computador, não tem problema. Se você quiser acessar pelo computador, também é até mais fácil, porque não precisa aplicativo. Só um instante, eu vou te enviar novamente aqui pelo WhatsApp, ou até pelo chat aqui. Eu vou te enviar o link da sala de aula. Só um segundo. Vai mandar no e-mail ou no WhatsApp? Não, vou mandar aqui no chat mesmo, para você. Aqui, ó. Olha aí, acessa aí. Só clicar. Pronto. Sessão. Sala de aula. Consegui. Conseguiu, né? Isso. Uhum. Prontinho. No WhatsApp, eu estou enviando a redação, né? Mas eu não gosto muito, porque às vezes se perde as mensagens e tal. Mas tá bom, eu vou enviar aqui no WhatsApp, você é mais rápido, você fala que é mais rápido, né? Mas essas correções assim mais longas e tal, eu não tenho como enviar pelo WhatsApp, né? E aí você acessa, aqui tá a redação, né? Você tá vendo aí? Estou. Mas a redação, essa que eu digitei, aí você pode acessar. Tá conseguindo aí ver as aulas e tal aí na sala de aula? Estou sim. Você percebe aí que tem tudo aí, né? No caso das aulas gravadas, os slides. Ué. Turma 1, né? Atividades. Tá vendo aqui esse painel, né? Estou. Pois é. Então tá aí, material, aulas gravadas, só sobre você aqui, redação definitiva, alusões, proposta 2. Você tem que ler a proposta 2, tá aqui, ó. Proposta 2. É só clicar em cima, que aí você vai ver a proposta 2, tá? E aí apareceu até 2 Andressas aqui. Que é a Andressa Rocha Magalhães Bispo. Tem 2 e-mails aqui agora. Qual que você tá usando? Ué, tô usando. Olha, apareceu 2 Andressas. Tá vendo aqui, ó? Tá. É porque meu computador é conectado com outro e-mail. Ah, entendi. Por isso. Eu acho que é esse o segundo aqui, né? É. Não, aliás, eu não faço a mínima ideia. Tá bom, não tem problema não. Importante que conseguiu acessar, né? Não tem problema. Depois você pode
Mandar. Professor, é esse aqui, o e-mail com esse nome que tá certo. Mas se quiser deixar os dois aí, não tem problema, é tranquilo. Vou compartilhar aqui rapidinho. Agora, quando vamos dizer assim, vamos conversar sobre outro tema, né? Agora, tenta utilizar os slides, tá? Tenta fazer esse esquema que eu disse para você, tá? Qual o esquema? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco para você observar. Então, vamos lá. Como nós estamos na área da saúde, né, falando sobre temas voltados à saúde, tenta fazer o seguinte esquema. Olha só, você vai fazer o seguinte, quando você estiver na sua casa, você, por exemplo, o eixo saúde, né? Tenta fazer agora essa estrutura do eixo saúde. Saúde. Eixo saúde. Nós já falamos da saúde mental, né? Falamos algumas alusões. Como é que faz para gravar a alusão? Você tem que fazer isso. Não tem outra alternativa, né? Eixo saúde. Você vai fazer como? Quando você estiver aí né, na sua casa, enfim, estudando, você vai fazer o seguinte, você vai... Aí você pode, enfim, fazer como você preferir, a questão dos tópicos e tal. Eixo saúde, aí você coloca assim, tema 1, questão da saúde mental. Aí você vai aqui e fala alusão. Quais são? Aí você vai pontuar. Quais são aqui as alusões? Uma mente brilhante, né? Aí você fala só, né, uma breve sinopse. Uma breve sinopse sobre a alusão que você colocou, tá? A alusão que você colocou aqui. Entendeu? As alusões. Tá compreendendo, né? Estou. Pois é, aí você muda de cor, fica à vontade, né? Bota amarelo, ou até mesmo amarelo aqui na saúde mental. Aí você vai aqui a obesidade, ou aqui na frente, não sei. 3 alusões de cada com a sinopse embaixo, né? Claro, aqui eu estou fazendo só um exemplo, você pode aumentar aí a chave, fica mais organizado, tá? Aí você coloca tema 2, saúde, né? Tema 2. Tema 2, obesidade. Obesidade no Brasil. Tá, Brasil. Não dá para escrever errado Brasil, né, professor? Aí você faz Brasil. Tá, aí você, da mesma forma. Aí você pode inovar. Você pode pontuar aqui embaixo, né, colocar alusão. Novamente, alusões. Aí você faz a chave e coloca preciosa, preciosa, uma história de esperança, e coloca aqui embaixo sinopse. Pronto. Assim você não vai errar. Ah, mas se tiver outras alusões, no caso,
alusão literária, alusão de livros, no caso Noemi, né? Você não tem problema, você pode colocar, você pode até dividir por duas alusões, alusão fílmica, aí você coloca a fílmica aqui, e a outra alusão mais embaixo, ou até mesmo do outro lado, né? Você pode colocar aqui, no caso, né? Você pode colocar aqui, enfim. Aí faz como você preferir, contanto que faça. E você dê para entender, né? Você que deve entender aqui. Aqui é a minha forma de escrever, você tem a sua, não tem problema algum. Agora, outro tema, aí você vai fazer outro tema. Muda de cor, né? Coloca vermelho, outro tema. Da área da saúde, doação de sangue. Doação de sangue. Né? Tema 3. Tema 3. Aí você faz novamente, né? Faz aqui, aí alusões. Fílmicas, bota filmes, enfim. Aí, literárias. Aí você propõe as alusões literárias. Sempre com a sinopse, que é aquela primeira, vamos dizer assim, primeiro período lá do parágrafo, né? Que você fez com relação a... Aí, claro, aqui você pode alongar um pouquinho a sinopse, né? 3 linhas, não tem problema. Para que você lembre bem sobre as discussões que o filme aborda. Não é contar a história do filme, mas sim as discussões que o filme aborda. Entendeu, né? Entendi. Então, assim, fica bacana. Você, por exemplo, já estamos estudando, já vamos para o terceiro tema da área da saúde, né? Terceiro tema, aí tem muita alusão da área da saúde já, né? Muitas alusões. E você tem que fazer isso, para não acumular. Tenta ver se você faz hoje ou amanhã, não sei quais são os dias que você estuda a redação, mas para você já... mas falta outra folha, vai chegar o caderno, não se preocupa. Enquanto isso, vai fazendo aí, depois você corta e cola no caderno, não sei, ou escreve novamente. Tem um Instagram de uma amiga minha que fez sobre redação, ela coloca os resumos, as alusões, tudo. Eu vou te mandar o link. Assim também, como eu estou fazendo? Isso. Um mapa mental, né? Aham. Então, é bem eficiente essa metodologia, mas aqui você não vai pegar da sua amiga, você vai fazer os seus próprios mapas mentais, tá bom? Certo. Tá bom? Porque aí você fixa na tua mente, com certeza você vai aprender muitas alusões, vai ter muito repertório para citar, né? Muito repertório. Então, por exemplo, agora, doença mental, você pode, até mesmo, então o professor só citou um filme lá e tal, mas eu vou citar outro filme aqui, né? Eu vou citar Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro. É um filme, né? Pode assistir, é muito interessante também. Bicho de Sete Cabeças. É um pai que o filho fuma uma maconhazinha, né? E ele é internado, o pai interna o filho por causa disso, né? E aí acaba que o filho, de fato, adquire doenças, enfim, transtornos e tal. É algo muito agressivo, né? Outra coisa, tem também o Holocausto tem um documentário, inclusive, que fala sobre doenças mentais, que foi... Eu ia falar Barbacena, não é. Se eu não me engano, em Minas Gerais, que fala sobre isso também, né? Tem esse nome pesado, Holocausto, né? O Holocausto brasileiro, né? Holocausto brasileiro. Tem um livro e tem um filme também, tá? Isso é de Barbacena, isso mesmo. É isso mesmo. Hospital Colônia de Barbacena. Holocausto Brasileiro. É um documentário, depois eu te mando, vou colocar lá na sala de aula, tá? É o nome de um livro, tá? O nome de um livro. Em 2013 esse livro, publicação dele, mas também tem um documentário sobre esse filme, o Holocausto de Barbacena, que muitas pessoas foram entregues, né, enfim, foram deixadas lá para morrer, É muito, muito forte o documentário, mas vale a pena assistir, né, porque poucas pessoas conhecem esse Holocausto, né,
a situação da saúde mental nesse contexto, tá? Então, faça isso, faça os seus mapas mentais, seus próprios mapas mentais, e aí, assim sucessivamente, né? Ou seja, aí vai a área do meio ambiente. Vamos lá, citar filmes, e toda vez que aparecer alguma coisa, alguma alusão, você vai lá e coloca um post-it, né? Você pode colocar um post-it também, se não tiver mais espaço, coloca um post-it em cima ali do tema, né? Em cima do tema. Aqui é interessante que dá para fazer isso também, né? Coloca um post-it, por exemplo, você não tiver mais espaço, coloca Holocausto, Polônia, Holocausto, Polônia, Barbacena. Pronto. Só para dar um exemplo. E aí você cola aqui um post-it, só para não esquecer. Enfim, a estratégia é essa para não esquecer as alusões. Com certeza, você faz os seus próprios mapas mentais, né, das citações que nós estamos conversando, com certeza você não vai esquecer. Tá? Então, vamos interromper aqui nossa programação. Não, vamos falar um pouco sobre um tema. Está estendendo a aula um pouquinho, tá? Que eu tive que conversar sobre isso. As outras aulas vai durar, geralmente, 1 hora, né, por aí. Mas, como estamos no início, é importante conversarmos mais um pouco sobre o que está precisando melhorar. Não tem problema, não. Vou localizar aqui o slide, só um instante. Então, tento utilizar os slides, já é uma pesquisa que eu faço, né, para não... Então, vamos lá aqui, Hoje vamos falar sobre a questão da medicação, né, dos medicamentos, que por vezes são propagados como milagrosos, né? Cura o câncer, cura a AIDS, e não é bem assim. Então, se você vê algum tema aí nas redes sociais e tal, mas não é obrigado a ficar na rede social, não. Eu até digo que você tem que desinstalar esses outros aplicativos aí. É claro, 15 minutinhos, meia hora no máximo, para não ficar viciado. Tentando ao máximo manter longe, ficar longe. Tudo bem, se você quiser ver aí as alusões dessa amiga sua e tal, aumentar as alusões, né? Eu vou mandar para o senhor dar uma conferida. Tá bom. Para até mesmo você assistir filmes e tal, você pode. Tá? Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre inovação dos medicamentos e promessa de cura. Inovação dos medicamentos e promessa de cura. Eu até nas minhas aulas eu faço isso. Eu faço mapa. Acho que você com certeza já deve ter visto, né? Quando eu estava em Formosa,
os mapas mentais que eu fazia e tal. Assim, ó. Sim. Lembro. Então, você pode fazer aí na sua casa, né? Eu tenho aqui um mapa mental sobre, ok, alusões, né? Para dizer, alusões literárias. Olha quanta alusão literária que eu destaquei, né? Aqui, alusões literárias. Então, assim, você faça essas alusões literárias, até mesmo esses mapas mentais, essas tabelas de alusões, com a sinopse, né? Que com certeza, e você revisando constantemente, você com certeza não vai ter. Olha, é certeza que você vai lembrar, vai acabar com essa ideia, eu sou péssima de alusão. Então, vamos lá, medicamentos, a cura, o charlatanismo, né? Inovação dos medicamentos e promessa de cura. Tudo que eu falei ali, ô Andressa, eu inseri aqui nesse slide, tá? Para unir os parágrafos, quais são os conectivos? Estão aqui, desse modo, com isso, nesse sentido. Com isso, é mais voltado para finalizar o parágrafo, tá? Finalizar uma ideia no parágrafo. Diante desse cenário, dessa forma, nessa perspectiva. Adversativa. Porém, no entanto, entretanto, todavia, mas. Para concluir, não vale esquecer a proposta de intervenção. Ou seja, assim, sendo assim, portanto, com isso, fica claro, portanto, eu gosto muito dessa forma, fica claro, portanto, que aí continua. Lembrando que, até vou colocar um asterisco aqui, as conjunções adversativas não se contente em defender seu ponto de vista, não deve apresentar o quê? Não deve estar na conclusão, né? Não, conclusão. Certo? Não deve colocar na conclusão. O que fazer, quem fará, como fazer, qual o objetivo disso? Apenas um exemplo que você pode, né, ler depois, com calma, sobre uma redação, se não me engano, de 2019, que falava sobre a questão do algoritmo, né, do algoritmo e tal, respondendo as 3 questões básicas, né? Sempre ações concretas. E aí, quais são os agentes transformadores? Só para lembrar, né? Agentes transformadores. Os agentes transformadores são quais? Família, Estado, escola. Quando você coloca só o Estado, não. Quais são? Você tem que falar quais são os ministérios. Ministério da Saúde, da Economia, né? Escola, comunidade escolar, família faz parte também. Sociedade, mídia, redes sociais, rádio, televisão, cinema, né? Muitos estudantes falam, o governo deve investir. Sim, o governo é muita gente. Então, o governo não. O governo, quem do governo? Quem? Né? Quem do governo? Dessa forma, podemos, aqui eu apresento alguns ministérios, tá? É importante você ler esses ministérios em casa. Esses slides vão estar na aula, vão estar na plataforma depois, tá? Talvez hoje, daqui a pouco eu vou postar lá, tá? Porque demora um pouquinho para processar a aula, está sendo gravada. Então, Ministério da Justiça, Ministério da Economia. Ou seja, utilizem essas palavras, você tem que utilizar essas palavras. Nunca somente um ministério. E eu coloquei aqui o que o ministério faz, o que cuida. O ministério vai cuidar de quê? Então, se for um tema voltado para a área de segurança pública, aqui o Ministério da Justiça tem que estar envolvido. Então, utilize em cooperação, parceria, consonância, colaboração, cooperação, coparticipação, em harmonia, sempre termos para criar uma rede de uma rede de colaboração, tá?
Em vista disso, deixo abaixo algumas ideias de agentes que podem ser usadas na proposta de intervenção. Quais são essas? São, além daquelas que eu coloquei anteriormente, você pode utilizar essas aqui, né? Atenção, você tem que estar antenada para os ministérios, né, para os órgãos, porque, por exemplo, não tem Ministério do Trabalho, o governo atual não tem Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é composto aqui pelo do Planejamento, que aí unificou esses ministérios aqui, ó. Ministério da Indústria, Comércio, né, e assim sucessivamente. Eu peço que você se dedique um pouquinho aqui, estudando, né, os ministérios, até mesmo assistindo vídeos no YouTube sobre cada ministério, né, para observar o que cada ministério faz. Porque quem fará são essas pessoas que vão fazer. Tem que colocar a culpa em alguém, né? Tem que colocar alguém para fazer alguma coisa. Então, só falar que é consciência não ajuda, não. Mais Ministério da Mulher, né? Ministério da Mulher, Ministério da Agricultura, e assim sucessivamente. Remédio ou medicamento? E aí, eis a questão, né? Remédio ou medicamentos? Eis a questão. Então, temos aqui os remédios. Você com certeza deve ter tomado um chá essa semana, um chá de erva-cideira, um chá de maracujá, para ficar mais tranquila, sem ansiedade, né? E aí, são remédios. Remédios sempre implica no sentido natural, né? Então, medicamentos já industrializados, né? Produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. São medicamentos, esses são da indústria farmacêutica. Finalidade dos usos de medicamentos, né? A profilática, ou seja, para prevenir doenças, curativa, para curar, no caso, antibiótico, uma inflamação da garganta, por exemplo, e a paliativa serve para quê? Aliviar sintomas, né? Aí já estamos entrando aqui na medicina, tá vendo? Fins diagnósticos. Então, para mandar muito bem nessa redação, quero ver a médica aflorando aí as alusões, né? Então, para realização de exames, como, por exemplo, raio-x, né? No caso, para fins de diagnósticos. Bem, é importante saber que os medicamentos ocupam a primeira posição entre agentes causadores de intoxicações entre seres humanos. 30% a 80% reações adversas a medicamentos e falhas farmacoterapêuticas, né? 50% dos pacientes utilizam medicamentos de forma diferente de que lhe é recomendado, né? Olha só que absurdo. Essa é uma reportagem, uma propaganda sensacionalista. Estado cria pílula contra a AIDS. Não existe medicamento, remédio que cura a AIDS, gente. A AIDS... mas professor, interessante, né? Que o coronavírus, os cientistas encontraram rapidinho a cura para o coronavírus. Mas por que não encontra a cura para a AIDS? Porque o vírus do corona não atinge o sistema imunológico, né? A AIDS, o HIV, atinge o sistema imunológico. Então, como é que eu vou criar um medicamento que o sistema imunológico está sendo afetado? As vacinas do coronavírus, eles injetam vírus em nós para o nosso sistema imunológico responder a esse estímulo. Já da AIDS, não tem esse sistema imunológico. O próprio vírus ataca a imunidade da pessoa. Por isso não se morre de AIDS. Com AIDS, sim. Se morre de pneumonia, de infecções, porque as pessoas ficam propensas a contrair outras doenças, porque afetou o sistema imunológico. Jovem farmacêutico vitoriense, Danilo Fontes, é destaque na capa do Diário de Pernambuco, de hoje, por ter criado uma pílula contra a AIDS. Isso é um absurdo.
As pessoas deixam de tomar coquetéis que são gratuitos, e o Brasil é o único país que oferece esses coquetéis gratuitos pelo SUS para viajar nessa loucura desse rapaz, né? É uma loucura, isso não existe. Não existe medicamento. Isso é um placebo, é um comprimido de tapioca, que ele só encapsulou e tá tudo certo, né? Brincando com a saúde das pessoas. Então, o tema é absurdo. E aí, outras notícias. Se você digitar aí notícias, charlatanismo, por exemplo, você vai ver aquela fosforatonamina, um nome até difícil, né? Que vai, enfim, falar a pílula contra o câncer. Tem nada a ver. Remédios, ou, aliás, medicamentos contra diabetes. Diabetes não tem cura, tem controle. Se cura de diabetes, tem controle. Um comprimido por dia para prevenir HIV. Prevenir HIV? Isso não existe. Você tem que usar camisinha, ou não fazer, ou não transar, né? De duas uma, ou você usa preservativo, ou não faz sexo. Só existem esses dois caminhos. E aí olha esses tipos enfim, prevenção contra HIV, né? Profilaxia, pré-exposição, né? Existe, é claro, vamos dizer assim, já medidas profiláticas, né, que vão, vamos dizer, não prevenir, mas inibir a proliferação ali do vírus. Lançado em 2011, se trata de um comprimido que protege contra o vírus HIV. O tratamento preventivo é indicado para pessoas com alto risco de adquirir vírus. A gente explica, por exemplo, em caso de relações sorodiscordantes, por exemplo, né? A pessoa tem o vírus e a outra não. Né? E aí, claro, tem que tomar cuidado, de fato, né? Aí, claro, aí você pode mencionar uma das... tem até um documentário, né, na Globoplay, que fala sobre o João de Deus, né? Uhum. Na verdade, Deus não tem nada de Deus. Então, o nome disso se chama curandeirismo. O tema é qual? Inovação dos medicamentos e promessa de cura. Tá? Vou enviar também a proposta de redação lá na plataforma. Então, número de fatos por idade. Isso aqui é sobre o MPE, o MP de Goiás. Ele abusou. Olha a quantidade de pessoas que ele abusou. 0 a 3 anos, 15%. 14 a 17 anos, 42%. Nossa. 18 a 30 anos, 81 pessoas. 81%, né, dos casos foram de 18 a 30 anos. 31 a 45, 45. 45 a 60, 6, 60 mais 4, não informado, mais de 126 casos, né, nesse sentido, que João de Deus abusou. Por um ano, mais de 30 anos fazendo isso, né? Famoso pela realização de cirurgias espirituais, o líder religioso já atendeu, e aí você pode falar sobre essa alusão fílmica, sobre esse documentário, né? Sobre esse documentário. Quantas mulheres foram? 319 mulheres procuraram a procuradoria para denunciá-lo após vinculação das primeiras reportagens que começaram a expor os crimes cometidos por João de Deus. Né? Ele está em... Diga. Não, nada. Outro filme que você pode utilizar é O Físico, de 2004. Se você quiser também utilizar o ano, é importante, tá? Mostra mais propriedade. 2004, Inglaterra, no século XI, ainda criança, assista, acho que tem disponível na Netflix. Ainda criança, Rob vê sua mãe morrer em decorrência de uma doença do lado. Enfim, ele assistiu ali, né? O garoto cresce sob cuidados de Pader, um barbeiro local que promete curar doenças. Ao crescer, acumula todo o conhecimento de Barber sobre cuidar de pessoas doentes, mas ele sonha em saber mais. E aí, claro, vai para a Pérsia, né, para aprender com ele. O Rob faz uma longa viagem rumo à Ásia, um grande médico da Pérsia, né? Enfim, você pode citar esse filme. Tem também o Código Penal, que eu indico que você cite, né, de olho na lei. Eu sempre vou trazer alusões aqui jurídicas, tá?
E você pode também utilizar naquele mapa mental, falar, né, fazer um mapa mental sobre esse tema também. Não só um mapa mental, você entendeu, né? Um eixo, e aí puxar uma seta e colocar o tema 3 dos medicamentos e em promessa de cura. Decreto-Lei número 2.848, 7 de dezembro de 1940. Você não precisa citar tudo isso, basta colocar uma barra 1940, tá? Que é o ano desse decreto. Olha só o que fala o Código Penal. É crime. Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. É crime. Artigo 282. Exercer ainda que a título gratuito. Não, eu estou me voluntariando. João de Deus fazia isso. Eu não cobro. A desculpa dele era essa, né? A profissão de médico, dentista, farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena, detenção e 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. Aplica-se multa, né? Aplica-se multa. Então, é importante que você pode citar. Não é obrigado a citar, mas para, vamos dizer assim, tornar a redação mais formal e até mesmo mostrar que você conhece, né? Os mecanismos jurídicos, você pode dizer que, apesar da existência do Código Penal em seu artigo 248, né, punir, ou, enfim, né, punir, aí você coloca, com pena e detenção de 6 a 2 anos, insistem na prática clandestina, ou até mesmo no charlatanismo, né, iludindo, aproveitando, assim, da fé das pessoas, da boa vontade, enfim. E aí, claro, continuando. Oi? Vulnerabilidade das pessoas. Perfeito termo, olha aí, olha só, muito bem. Da vulnerabilidade, né? Veja que aqui no Código Penal também tem o charlatanismo e o curandeirismo. Estão nos códigos, nos artigos seguintes, 283, 284, e aí você pode citar também, tá? Diante das informações apresentadas, a cura nesse sentido seria verdade ou charlatanismo? Ouvimos que rir é o melhor remédio. Assim, na próxima segunda-feira, vamos regulamentar o riso. Isso aqui é um absurdo, né? É um absurdo. E é isso. Tem um filme também, que eu estou me lembrando agora, tanta coisa que a gente vai lembrando, né? É sobre o menino que ele tenta lhe curar o colega, ele tem AIDS, né? Se não me engano, é isso mesmo, a doença dele, essa mesma doença, e ele faz ali uma gororoba para ele, faz será uma sopa, alguma coisa do tipo, né? Deixa eu ver aqui. Filmes sobre... Não, eu vou achar e vou enviar para você, tá lá na outra plataforma, tá bom? Para você também assistir. Bem, essa a nossa exposição, o tema é inovação e promessa de cura, né? E, claro, falando assim sobre é verdade, e essa pergunta final é importante nós entendermos bem para escrevermos na redação, né, sobre essa questão do charlatanismo, é verdade ou charlatanismo? E tem outros casos, né? Você pode pesquisar, é claro, tem a cura para o câncer, por exemplo, que é a fosfoelatonanamina, eu acho que é assim o nome. Quer ver? Fosfoetanolamina, isso mesmo. E prometeu curar o câncer. E ainda tem para vender ainda. Nossa, olha só. Caramba. E foi patrocinado por dinheiro público esse medicamento. E não tem cura. Isso mesmo, pesquisador da USP.
Pílula do câncer, como obtê-la? Ação obter fosfoetanolamina. Isso foi matéria até do Congresso Nacional. Eu lembro que Você apareceu lembra, né? algo assim. Como é que é? Apareceu no Fantástico algo assim, de uma família que usou, aí entrevistaram a família. Um absurdo, não tem comprovação científica alguma, não tem. Até o STF declara inconstitucional lei que libera pílula de câncer. Está até aqui, sobre um site aqui de oncologia. É algo que a gente fica abismado mesmo, né? São exemplos que você pode citar na sua redação, tá bom? Já te mandei até um link aí de uma reportagem, tá? Então, Andressa, o tema também de hoje é sobre saúde, tá bom? Descanse, assista um filme, eu vou te mandar aqui algumas indicações também no WhatsApp de filmes, tá? Vou postar também na plataforma, mas como é filme, a gente pode divulgar o link aqui sem problema no WhatsApp, tá bom? E aí vai pensando sobre o tema, vai refletindo, quais são os fatores que potencializam isso. A mídia contribui muito para a disseminação dessas notícias, dessa pseudociência, né? Pseudociência, tá bom? Então, e aí você manda até quarta-feira, não faça hoje, não é amanhã a redação, vai pensando, e aí quando você pegar para fazer, esquematizou, hein? Lembra de esquematizar, lá os esquemas estão lá, né? Te mandei, esquematiza, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, para depois você só migrar para a redação definitiva, tá bom? Certo. Até mais, Andressa. Prazer. Prazer. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Certo, pode deixar.